Era assim. Vivíamos em um mundo lotado. Andávamos e esbarrávamos uns nos outros. Então, houve distanciamento. Agora, já não nos esbarramos. Já não nos encontramos. E agora? Como viveremos? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio especial e hoje com a presença excepcional da nossa primeira convidada do podcast, que está aqui nos dando a honra mais uma vez e eu já estou muito animado para a conversa. E novamente conosco, Carla Vicente. Olá, que prazer inenarrável de estar aqui novamente com essa dupla e com essa proposta tão vanguardista e uma proposta do reino. Muito obrigada pelo convite. Invariavelmente podemos dizer que todo ano é diferente um do outro, mas mais do que nunca podemos definir esse ano como sui generis. E vamos abordar dessa vez o Setembro Amarelo falando um pouco sobre esse momento de crise que nós vivemos e como nós podemos atravessar as crises de forma mais tranquila. A partir disso, minha primeira pergunta é: como o distanciamento social vem afetando a nossa saúde mental? Primeiro, literalmente, né? O distanciamento, ele provoca uma condição diferente da qual estávamos acostumados, né? Como você iniciou com essa bela introdução, nós esbarrávamos uns nos outros e esbarrávamos intencionalmente, prazerosamente. Então, a partir do momento que nós tivemos a mudança dessa forma de nos relacionarmos fisicamente também, então afeta as nossas percepções, afeta a forma como enxergamos o mundo ao qual estávamos acostumados. Então, a saúde mental, consequentemente, também é abalada, né? Por quê? Porque ela vai ter que se reorganizar. O que é a saúde mental? Saúde mental é a condição de você receber os estímulos externos, as suas percepções, né? De uma forma em que você se sinta confortável, em que você se sinta bem, né? Em diversos sentidos. Então, essa crise em que nós nos encontramos, mundial, ela está nos provocando a reorganizarmos valores, parâmetros. Então, nos afeta na nossa maneira de pensarmos sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre as nossas relações, sobre os nossos valores. E a saúde mental vai ser a consequência dessas reflexões. Como eu me percebo como ser humano agora, com a dinâmica relacional alterada. Então, algumas pessoas reagem progressivamente se adaptando. Já outras pessoas têm um impacto maior por causa dessa mudança, né? Então, a gente entende que a crise vai afetar a cada um com impactos diferenciados, né? Pode parecer óbvio, mas esse óbvio precisa ser levado em consideração. A crise, ela alterou toda uma estrutura relacional em todas as esferas que a humanidade ocupa, nas questões econômicas, nas questões de trabalho e nas questões de percepções sobre si e sobre todos esses processos em que nos encontramos envolvidos. Então, vai depender de como a pessoa também já está acostumada a reagir ou agir diante de mudanças. Se é uma pessoa mais resistente a mudanças, ela está profundamente abalada. Se é uma pessoa que entendeu que a vida é feita de mudanças, ela está no processo de adaptação, mas com menos dor, menos incômodo que aquela pessoa que tem uma maior dificuldade para lidar com as mudanças. Eu lembro do nosso episódio do Setembro Amarelo do ano passado. O João trouxe as estatísticas com relação a níveis de depressão com pessoas mais idosas. E nessa pandemia eu tenho visto realmente essa questão da saúde mental de pessoas, né, geralmente de idade, esses problemas sendo mais assim, perceptíveis. Eu não tinha parado, eu não conseguia visualizar num momento normal. Mas agora eu vejo que geralmente a gente, né, que está no ramo jovem, vê jovens demonstrando problemas com relação a isso.
E eu vejo nessa pandemia que cada vez mais pessoas, sei lá, 40, 50, 60, têm demonstrado que não tá fácil, né? Passar por esse problema. E que é necessário ter o devido precaução, né? Com relação a essas coisas. Então, a pandemia realmente colocou assim, meio que mostrou as cartas que tá todo mundo numa situação difícil. E aqueles pelas quais a gente acha que as pessoas mais fortes do mundo não necessariamente são. E elas precisam de todo o apoio, quanto nós, que somos jovens, e enfim, a gente vê as dificuldades que a gente passa. Então, eu realmente acho que abriu meus olhos para eu ser uma pessoa que consegue enxergar de forma mais universal essa questão da saúde mental. Porque o pastor passa problemas, entendeu? O diácono, principalmente o idoso, porque se já era alto o grau de, por exemplo, depressão em idosos, agora que eles não podem sequer estar presencialmente na igreja, deve ter contribuído de forma negativa. Então, realmente me trouxe essa lembrança. Essa pandemia realmente mostrou que é um problema sério e que todos podem passar por questões relacionadas e que se a gente não se junta para debater, só tende a piorar. Nossa pandemia não vai acabar tão cedo, né? Eu tenho uma percepção que eu posso dizer complementar. Eu compreendo que todas as crises, elas vêm revelar algo que estava oculto. Então eu compreendo também assim, o mundo, nós não dávamos tanta atenção para essa questão da saúde mental. Essa fragilidade já estava aí. A pandemia só veio evidenciar. Então o que está ocorrendo? Ocorre que hoje uma família que tinha que sair muito de casa, ela ficava adiando resolver uma questão que já estava lá. A pandemia só está evidenciando variáveis que já existiam nas relações humanas. Tanto que a família que está tendo menos dificuldade, né? Porque todas estão, mas está sofrendo um impacto menor, é aquela família que já tinha o hábito da conversa, que já tinha uma dinâmica familiar em que a comunicação era mais fluida, né? Quem está em casa sofrendo menos também no impacto, mesmo que more só, é quem já tinha hábitos reflexivos saudáveis, que tinha hábitos de leitura, que tinha hábito de reflexões existencialistas. E aquela pessoa que já estava acostumada a ficar sempre colocando a coisa para debaixo do tapete, então ela não passava tempo com ela mesma. Ela estava sempre numa agenda ativa, né, num tarefismo. Então essa pessoa que já estava postergando olhar para si, olhar para as questões existencialistas, nós estamos falando também diretamente com o público cristão, olhar para as questões cristãs, ela foi simplesmente colocada em xeque. Para e começa a observar. Quando a gente olha os índices, né, que a pandemia tem produzido sobre divórcio, por exemplo. Mas de repente as pessoas começaram a se separar. Não, elas já estavam separadas em casa, mas por causa do tarefismo, por causa que saíam para resolver questões, então elas esbarravam-se menos, só davam um oi, e aquilo que tinha que ser resolvido era sempre adiado para o próximo encontro. O próximo encontro era recheado de um pouco de saudade, eu passei o dia todo longe de você, então, oi, como você está? Vamos comer uma coisa gostosa aqui, ou então vamos dormir. Então, eu entendo que é um convite, porque nada acontece por acaso e nada surge de repente. Então, alguma coisa vai eclodir porque esteve em processo de ebulição há um tempo anterior. É complexo pensar essa questão daquilo que a crise tem revelado, porque eu acho que nós vemos hoje em dia muita questão, tanto desse sofrimento que gera o isolamento, a rotina que tinha e que não tem mais, mas eu vejo também algumas pessoas, e até pessoas mais jovens nesse caso, que é a dificuldade de ter uma resiliência, que é aquela coisa da pessoa que ela finge que nada está acontecendo, porque ela não consegue lidar com essa nova realidade. Então nós vemos muito pessoas que querem ou que tentam ao máximo possível sair o mesmo tanto, não usar os métodos que deveria, ou então querem tanto, nós vemos muito na igreja isso, mas mesmo fora,
que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Então eu não consigo pensar em um novo normal. Eu preciso fazer o máximo possível para que o antigo normal que me deixava seguro venha. Eu não consigo ter uma flexibilização para entender essas novas mudanças, a necessidade dessas novas mudanças, que eu preciso dessas mudanças não só por conta de mim, mas também por conta do outro, e que, dependendo, eu posso também aprender e evoluir com isso. Eu acho que nós vemos muito algumas pessoas que negam tudo isso um pouco nessa inflexibilidade. De eu não vou me abrir para uma nova experiência, ainda que haja uma crise, ainda que haja uma necessidade, eu vou buscar o máximo possível, tentar agir como se nada estivesse acontecendo para me deixar seguro. E aí o mais complicado é que não é simplesmente uma questão de uma dificuldade pessoal, porque na atual conjuntura gera também o risco para o outro. Então eu não só me exponho ao risco, mas eu também exponho o outro ao risco a partir do momento em que eu não me abro para essa nova realidade, para a necessidade de uma nova realidade. Eu também vou olhar acrescentando uma outra perspectiva, porque eu trabalho com grupos de profissionais e que às vezes eles dizem assim, com o público com o qual eles trabalham, eles dizem assim, porque esse público ele é resistente. Esse público fica negando. Eu compreendo que às vezes quando alguém nega algum processo, alguma variável, é porque ela não dá conta. A negação voluntária, ela inexiste. Eu estou contra isso aqui porque eu quero prejudicar isso aqui. Ela nega e gera prejuízo. Mas geralmente ela nega por defesa. Ela nega porque ela não dá conta. Então eu ainda não encontrei, não me deparei nem com grupos, nem com pessoas que geram danos para si e para o outro, que tenham plena consciência do que estejam fazendo, a não ser movidos por um mecanismo de defesa. E eu quero muito salientar isso, porque nós vivemos dentro de um mundo muito maniqueísta. Eu tenho visto muito na sociedade, na mídia, né, nas redes sociais, as pessoas taxando quem está aparentemente prejudicando o outro. Por exemplo, quem não usa máscara, quem não mantém o distanciamento. Dentro da perspectiva de saúde mental e como profissional da saúde mental, eu compreendo que aquela pessoa está se apegando. Ela não está se negando a ir para frente, ela não entende o que está na frente. É tão apavorante para ela que não há negociação nessa conversa. Ela vai agir porque senão ela sabe que vai se perder. E para a gente sair dessa linha tênue da realidade, a gente sabe que precisa apertar pouco. Não é à toa que há algum tempo nós estamos trabalhando e o Setembro Amarelo surgiu por causa disso. Porque a saúde mental virou prioridade no mundo. Né? Então, o índice de suicídio, o índice de pessoas que chegam a agredir quem ama, ficou alto. Pessoas que tinham aparentemente um conjunto de fatores para serem consideradas bem-sucedidas, de repente elas espanam e aí não vivem mais segundo o que todo mundo achava que elas deveriam viver. Então eu acredito que nesta crise também é muito importante a gente buscar essa empatia de saber que todos nós dependemos uns dos outros e que se o outro não está vivendo como eu acredito que deveria ser, eu preciso me aproximar dele minimamente para compreender qual é o processo de dor pelo qual ele está passando para estar gerando outro. Né? Então é muito importante nós sairmos deste lugar de que eu defendo a verdade e você está aqui querendo me conduzir para o outro lugar. Né? Eu sou do céu e você é do inferno. Eu entendo que sim, que existe uma briga espiritual. Eu sou cristã do tutano, então eu entendo que não há como a gente separar essa vida material da vida espiritual, mas eu compreendo também que justamente porque ela existe, eu tenho que manifestar aquilo que eu defendo. O cristianismo está aqui para isso.
né? Eu entendo que essa perspectiva de olhar para o outro e entender que nós precisamos ir ao encontro. Agora, também tem uma questão muito importante. Tem muita gente se lançando a ajudar o outro sem se organizar direito. Aí vem perpetuando uma dinâmica que a gente já vinha, que eu acabei de falar, do tarifismo, onde você cuida dele, cuida dali, para não dar conta de responder as próprias perguntas internas, para não olhar diretamente para quem você convive proximamente, e você fica administrando as questões superficialmente. Né? Todos nós que gostamos de cuidar do outro, nós temos que ter um cuidado muito grande para nos perguntarmos: o quanto eu estou fazendo isso para me distanciar das minhas próprias questões? Né? Ajudar o outro me distrai quanto das minhas questões reais? Então a gente tem que estar buscando esse equilíbrio. E aí hoje, nessa questão de crise, quando a palavra crise surge, crise individual, a gente entende que, se for no âmbito mental, as pessoas já pensam em contenção. Como acolher, não se machucar e não machucar quem está em crise mental. Estamos falando de mental. Agora, uma crise mental no coletivo, prestem atenção no grau de periculosidade que estamos falando. Né? Já pensou uma sociedade, numa rua, alguém está passando sem máscara e todo mundo ali resolveu ser o guarda da saúde coletiva. Né? Então, e aí aquela pessoa está ali e ela diz: não, eu tenho o direito de não usar máscara. E aí a gente, nessa perspectiva de querermos salvar a vida de todo mundo, a gente lança e bate no rapaz. E eu não estou falando de algo hipotético, estou falando de coisas que já foram noticiadas. Então a gente precisa compreender a razoabilidade dessa questão da crise. Que eu preciso cuidar muito do outro e neste cuidar eu não posso tiranizar, que é uma consequência quando eu acho que o outro está totalmente errado e diferente de uma percepção que eu considero como verdade absoluta. É um cuidado que nós precisamos ter. O que eu tinha pensado era justamente nesse sentido dessa, digamos, uma falta de recurso para lidar com essas questões. A minha preocupação maior é justamente como que, pensando agora no ambiente de igreja, como que às vezes isso acaba invadindo espaços de forma talvez indevida. Aquele que está em papel, digamos, de cuidador do corpo, não se organiza e, em certa medida, isso já estava presente antes da crise, mas a crise evidencia muito mais. E aí, antes de organizar algumas questões, acaba passando essas questões pessoais para o corpo de formas que nós vemos. Teve até polêmica esses dias por conta de um pastor que decidiu abrir a igreja totalmente, e aí foi todo um bafafá. E aí como que essas coisas acabam perpassando um ao outro, e até que ponto, nesse sentido, essa crise individual, essa falta de organização individual acaba também interferindo no coletivo, e em vez de nós, enquanto igreja, que deveríamos justamente estar ajudando a organizar, perpetuamos uma desorganização pessoal. Olha, quem está coordenando, por exemplo, você citou um pastor. Se ele tem esse componente, se ele tem essa visão, esse parâmetro para fazer isso, os liderados dele provavelmente vão compactuar. Né? Então, se ele se posiciona desse jeito, as pessoas vão compactuar. E eu quero chamar a atenção que isso é livre-arbítrio. Cara, mas vai ter consequências danosas. Mas estar como ser humano sobre a face da Terra é administrar isso, as consequências do livre-arbítrio. Você concorda? Não é questão de concordar. É uma questão de entender que aquela dinâmica, que aquele núcleo ali de seres humanos se organizaram daquele jeito. Como que a gente pode contribuir para minimizar aquilo ali? Na medida que derem abertura. Nós precisamos ter essa condição de entender, senão daqui a pouco a gente vai estar crucificando pessoas. E eu quero muito chamar a atenção que nós estamos chegando muito perto disso. Esses dias fizeram uma bagunça num prédio, eu vi numa reportagem, e uma pessoa que tinha esquecido uma máscara. Então, assim, quer dizer que vamos ignorar que as pessoas têm lapso de memória? Então isso é só por causa da pandemia? Quer dizer, o lapso de memória agora virou criminalidade?
Então a gente tem que ter essa flexibilidade, essa humanidade. E eu também entendo, sim, que quem coordena deveria ter o perfil para ser ponderado, né, para ser coerente. Mas onde que isso vem sendo cumprido na história da humanidade? Não vem. Então, se a gente tem oportunidade, acredito, por exemplo, o que nos diferencia das gerações passadas? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui. O acesso a informações equilibradas, informações saudáveis, está mais à disposição do que já esteve anteriormente. Então, antes, se você quisesse ter uma boa informação, minimamente equilibrada, você tinha que ter acesso a um determinado grupo de estudiosos. Hoje não. Você pode ligar, pegar o aparelhinho na sua mão e você tem esse acesso. Então, na igreja, a gente precisa estar com um coração muito sensível para a conciliação, que é o nosso nicho que nós estamos lidando aqui. Mas no mundo, em qualquer circunstância, num banco, na rua, a gente tem que estar preparado para gerar reflexões e não acusações. Então, se esse líder está equivocado e eu faço parte do grupo desse líder, e aqui eu estou vendo todo mundo, então eu tenho que buscar criatividade, eu tenho que buscar inteligência e buscar discernimento no Espírito Santo para como intervir para que esse grupo e que essa liderança possa estar organizando de forma satisfatória, né? E que é o desafio nosso. Porque todos nós hoje culpamos quem está na liderança. Nós culpamos o líder do departamento dos jovens, nós culpamos o líder do banco, nós culpamos o governo, mas às vezes você é um servidor público e você faz parte do governo. Então você às vezes pode contribuir com uma solução. Então assim, eu quero muito sensibilizar a todos nós para que nós tenhamos uma atitude mental mais de conciliação do que de acusação no momento de crise. Isso vai me dar maior tranquilidade e entender que também tem um Deus que controla todas as coisas. Esse é o parâmetro para eu olhar para aquilo que está bagunçado, mas entender que naquela bagunça tem um propósito, sabe? É consequência dessas organizações humanas. E aí a gente tem que ter o parâmetro da Bíblia para entender que isso sempre ocorreu também. E qual é o nosso posicionamento como igreja? Há uma provocação nesse sentido. Qual você diria que são os recursos individuais para poder ter essa organização? Primeiro, aquietar. Aquietar o quê? As vozes da nossa mente, né? Nós temos muitas vozes aqui que ficam dialogando, brigando internamente sobre qual decisão tomar, o que fazer. Então, nesse sentido, qual argumentação seguir? Você ouve, você liga num canal, está uma argumentação, você liga em outro, tem outro posicionamento. Então, eu acredito que você tem que silenciar um pouquinho. E como cristão, ampliar a voz do Espírito Santo. E como que a gente amplia a voz do Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus. Você não tem como ouvir a voz de Deus se você não lê a palavra de Deus. A Bíblia vai te trazer, o Espírito Santo vai te trazer a referência para você lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que os anjos dele estão acampados ao nosso redor. Essas palavras precisam fazer sentido para nós cristãos. Então, eu preciso aquietar o meu coração, parando um pouco de ouvir muita opinião externa, porque elas divergem, e também isso. Então, o aquietar o individualmente precisa aquietar primeiro você silenciar. Você precisa escolher em quem você vai confiar. Ou você vai confiar nas notícias, nos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, ou você vai confiar em Deus. Por quê? Porque todas essas outras coisas decorrem de ações humanas. E são falhas. A gente assiste uma notícia, daqui a pouco eles mudaram porque as pesquisas apontam em outra direção. Se você estabelecer o seu humor e a sua sanidade mental na próxima notícia que vier, não vai durar muito. Então é muito importante você parar e esvaziar-se um pouquinho. Desligue esses aparelhos que colocam informações externas que agora você não está dando conta de administrar.
Então você tem que entender que você tem um limite. Todos nós temos. Eu fiz isso por um tempo. Primeiro você vai buscar um monte de informação. Depois você vê como é que começam a divergir e você, deixa eu silenciar e buscar a minha fonte, que a minha fonte é pelo Espírito Santo de Deus, que vai manifestar aquilo que a palavra de Deus traz. Então eu tenho que atualizar minha leitura, tenho que aquietar meu coração e buscar Deus, como eu devo enxergar. Me mostra, como o salmista ora no Salmo 118, mostra-me as maravilhas da tua lei. E a lei de Deus está aqui em tudo, não é só a natureza. É como nos relacionamos em tudo. E aí a gente consegue, sim, se ajustar, entender ao caos e entender que Deus está no controle de todas as coisas. E não ser mais um que está ali perdido nessa dinâmica de o que fazer. Com relação a essa questão de crises e conflitos, eu acho que eu passei um pouco com relação a isso justamente no fator igreja, porque pessoalmente eu considero que, e aliás desde antes da gente sofrer, né, o isolamento social e tal, eu considero que o ideal seria mesmo o máximo possível de distanciamento. Considero que o ideal seria, né, evitar as aglomerações. E quando houve a reabertura das igrejas, foi um choque para mim, porque a minha escolha seria de não participar. Eu tenho esse entendimento, né? Então, assim, eu tive contato com pessoas de outros países que hoje estão numa situação tranquila e tal, e nós não. Então, quando houve o chamamento da abertura das igrejas, para mim já foi um pouco difícil por dois fatores. Eu tive que colocar na balança, né, a minha concepção com relação àquilo, o que eu posso fazer para ajudar o próximo ou não, ajudar a mim, ajudar a minha família, e o serviço a outras pessoas. Porque eu estou ajudando na técnica, então assim, se eu não venho, eu deixo de ajudar outras pessoas, idosos e tal, que precisam da palavra de Deus, e assim, foram períodos conflituosos. Hoje, assim, eu entendo que eu já tô meio que jogando o jogo de todo mundo, mas foi um período assim que foi muito conflituoso, porque eu entendo que, é isso que você falou, as informações que eu obtive, outras pessoas talvez não obtiveram ou não enxergam da mesma forma. E isso para mim foi um motivo de crise, porque eu entendo que a gente está num lugar que a mínima ação que eu posso realizar pode gerar um problema muito maior para o próximo. E aí o próximo pode ser alguém da minha família, pode ser alguém da sua família também. Ao mesmo tempo que boa parte do pessoal entende, não, precisamos voltar e precisamos congregar e trabalhar e essa coisa toda. Então, o conflito me trouxe a crise. Não é que a pandemia me trouxe a crise, mas o que a sociedade enxerga e esses choques realmente me fez parar um tempo e falei, eu não sei se eu vou conseguir, porque pra mim eu tava na minha casa fechado, esperando acabar, porque eu entendo que aí quanto mais a gente se isola socialmente, mais rápido a pandemia encerra, e ao mesmo tempo que temos que continuar congregando, temos que continuar trazendo a palavra de Deus, e eu venho pra cá e aglomero, né, entre aspas. Então assim, foi um período de crise assim, que eu considero que não é fácil sair não. Não é. Agora você falou da sua percepção. Os 2 primeiros meses eu me coloquei bem reservada. Então assim, vamos ver o que é isso. Eu não sabia o que era, como ninguém sabia. Então o que é que está acontecendo? E eu também fui orar, fui buscar discernimento. Falei, Deus, o que é que o Senhor está querendo ensinar para nós? O que é que isso aí está querendo trazer de ensinamento para a humanidade, principalmente para a tua igreja? Então fui orar, fui me aninhar com a minha família e fui buscar na palavra de Deus. Então tive aquele momento mais de reclusão e também tive o mesmo posicionamento de você. Todo mundo tem que se distanciar. Com o passar do tempo, eu fui lembrando de uma coisa. Você é funcionário público. Sim, empregado público. Eu também sou. Então, para nós, o nosso parâmetro de raciocínio é 1. Existem outras pessoas que 2 meses, 3 meses no distanciamento social gerariam outras crises que seriam diferentes da nossa. A sua foi a crise, por que sair agora
se não está na hora. A crise dele é: por que está demorando tanto? Senão eu vou pirar, porque eu não sei o que eu vou colocar aqui para mim, para o meu filho, para minha esposa, não sei como eu vou pagar o aluguel. Então, essas questões são muito importantes e a gente precisa equilibrá-las. Há pessoas que estão dentro de dinâmicas familiares tão doloridas que é mais fácil passar por um processo de adoecimento e ter o processo de alguém cuidando delas do que elas se sentirem espezinhadas ali na dinâmica familiar. Nós estamos falando de saúde mental, tá? De parâmetros muito específicos e diferenciados. Então, nesse sentido, quando eu tenho que administrar decisões e que elas fogem ao meu controle, aí eu tenho que entregar para Deus. Foi o que eu fiz. O quanto eu pude manter o distanciamento social e estar ali cuidando da minha família, fiz. Tanto que eu só abri para estar com outras pessoas pela necessidade. E esse é o meu parâmetro. Hoje, ir ao encontro das pessoas, sabe? Das necessidades. Esse é o meu trabalho também. E viver pela fé nesse sentido. Por quê? Porque aí eu vou ter que administrar as consequências. E qual a consequência maior que nós estamos administrando? De morte, não é da doença. Porque a doença, você pode passar por um tratamento e sair. Depois você recuperar a sua saúde. Nós estamos administrando a consequência da morte, que está muito evidente. E aí, como cristão, a gente tem que lembrar o que Jesus falou sobre isso, sobre esse apego à vida. Então, assim, Carla, mas não é muito lógico. Não é. E a Bíblia afirma categoricamente que as coisas de Deus são loucura para o homem e vice-versa. E eu preciso me posicionar diante disso. Eu não vou sair de uma forma negligente, irresponsável, mas se eu precisar sair para ir ao encontro do outro, o meu parâmetro é bíblico. E se eu tiver que perecer, pereci. Assim como várias personagens bíblicas nos mostram, tanto profetas quanto apóstolos, discípulos, mostraram. Tem Pedro, em Atos dos Apóstolos com os discípulos, comemoraram quando eles foram açoitados em nome de Jesus. Se eu precisar sair como igreja, estou na minha casa, na minha família, mas eu sei que tem outras pessoas ali que não estão pirando. As pessoas estão entrando em crise, não tem o conforto que eu tenho em Cristo. Eu sei que hoje, se eu morrer, eu vou para o céu. Eu tenho a certeza que eu só vivo por causa dele, mas tem gente que não tem essa certeza ainda. Se o pouco de tempo que eu tenho para minha vida é de confortar alguém nessa certeza, vou correndo. Mas você pode pegar a doença. Quem é que define a vida da gente? O cristianismo, ele é pautado e diz assim: nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem autorização de Deus. Eu tenho clareza sobre isso. Então, se eu fizer com sabedoria, sem negligência, orando, porque a gente não sai no tarifismo, que a igreja estava muito acostumada a isso. E nós precisamos buscar, que eu só devo fazer se eu sentir direcionamento de Deus. A gente precisa buscar esse relacionamento que é real. Isso não é balela. A gente desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo que nos conduz a milhares de relatos de pessoas que dizem: Deus me mandou ir por aqui, por ali, e depois tem consequências lindíssimas, biblicamente falando. Então, o fato de você estar aqui trabalhando é uma consequência, gerou maturidade. Quer dizer, e a maioria de nós, e todos nós seres humanos, somos convidados a amadurecermos diante dessa crise pela qual nós estamos passando. E uns vão sair dela mais dolorido, outros menos dolorido. Uns vão avançar como você avançou, porque o seu talento é esse. Seu talento é da tecnologia. E a tecnologia hoje é o que sustenta uma comunicação que vai chegar numa pessoa que está lá sozinha, que está lá carecendo de uma palavra. Então, você está pagando o preço. Vale a pena? Pelo cristianismo vale. Segundo o parâmetro do cristianismo, vale. Então, a gente tem que procurar administrar as decisões tomadas agora com muita tranquilidade. Buscar sabedoria, ponderação e buscar direcionamento. Gente, vamos aqui. A Organização Mundial de Saúde diz que a gente tem que se distanciar. Então, como que a gente pode fazer isso da melhor forma possível, mas indo ao encontro de quem está sozinho, gente? Eu não posso ficar aqui só cuidando da minha saúde, sendo que não é só a saúde física que está em jogo, é a saúde mental, que é o ponto principal dessa conversa aqui hoje. A saúde mental é uma coisa tão séria
que ela desorganizada pode desorganizar todo o funcionamento fisiológico, metabológico de uma pessoa. Então isso pode se agravar ou melhorar. Se eu tenho parâmetros que vai ajudar alguém a ficar tranquilo, mesmo num momento de dor, mesmo num processo, sabe, de partida, eis-me aqui, Senhor. Eu creio que a igreja precisa se posicionar nesse sentido, buscando estratégias. E vocês jovens aqui são exemplo disso. Esse podcast, por exemplo, vai ao encontro de muita gente que não virá à igreja por um bom tempo, sabe? Ou que já não vinha. Então essas estratégias, eu entendo que são estratégias que fortalecem o reino. Não temos que economizar, só buscar sabedoria. Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Como lidar com o luto? Como lidar com o luto? Luto é a única certeza que a gente tem na vida. É a única. Nós vamos passar pelo luto. Pelo luto de alguém que a gente ama, de alguém com quem a gente trabalha, de alguém que a gente conhece. Então o luto é aquele lugar que a gente perde alguém que fez sentido na nossa vida. De novo eu vou falar sobre a perspectiva, como nós iniciamos essa conversa aqui. Então, assim, qual a perspectiva que você tem da vida que você leva com essa pessoa? Se você dá conta de elencar todas as coisas maravilhosas que você viveu junto com ela, ou das significativas, porque às vezes nem foram maravilhosas, mas foram significativas, por exemplo, na relação parental. Às vezes um pai ou uma mãe não foi aquele exemplo que você queria que tivesse sido, mas quando ele falece ou ela falece, se torna tão dolorido. Você fala, mas eu nem tive uma relação tão boa com eles, por que isso dói? Por causa do significado dessa relação parental. Então o luto é uma condição da gente estar refletindo sobre o significado da vida. Eu preciso me preparar para o luto antes do luto. Todos os dias eu preciso entender que uma hora eu partirei e quem está ao meu lado partirá. Eu só não sei quem vai primeiro. Isso é fato. E a gente precisa administrar todos os dias, como diz a poesia, como diz a música, como se fosse o último. E eu administrando assim, naturalmente fica mais fácil lidar com o luto. E eu não estou falando de achismo, já perdi entes familiares e Deus tem nos dado essa referência. A Bíblia nos dá essa referência de que a partida, ela é para um lugar melhor. Quando nós temos essa certeza em Cristo, que o processo de vida às vezes é mais doloroso do que virá. Isso é garantia pela Bíblia. Claro que a gente tem saudades. Então o luto, a gente não tem que se preparar só quando está ali. Nós temos que passar a vida nos preparando e gerando significado para o luto. Então eu olho para uma pessoa que está ali e tenho que acessar disciplinarmente na minha mente todo o significado importante que ela teve. Então, quando eu estou diante de alguém que eu amo e só está o corpo, eu tenho que acessar na minha memória todas as lembranças e momentos importantes que eu passei com essa pessoa, para celebrar. Eu sei que o Oriente faz isso e eu faço isso. Eu celebro a vida da pessoa quando eu tenho que me despedir de algum ente. Me despedi o ano passado do meu pai, então não estou falando de achismo. E Deus me deu a honra de acompanhar esse processo na semana. Na noite anterior, passei a noite com ele louvando a Deus, lendo a palavra. Ele não respondia, mas ele dava sinais que estava compreendendo. E eu orei com ele. Ao longo do dia todo que ele foi embora, eu estive ali numa conversa que eu sei que a mente dele estava acompanhando. E louvo a Deus que meu pai partiu neste contexto de adoração a Deus, de leitura da palavra, de oração para que ele ficasse em tranquilidade, assegurando todas as coisas maravilhosas que Deus permitiu que nós vivêssemos. Então o luto é vivido assim, com consciência, com gratidão, porque daqui para frente você não vai mudar mais nada na sua relação com aquela pessoa. Então você tem que, agora, olhar e melhorar tudo que você tiver condições, sem peso, sem culpa, tá? Culpa não adiciona nada não, só adiciona coisa ruim. Responsabilidade sim, corresponsabilidade mais ainda. Então o luto é uma condição da gente olhar e falar, todos nós vamos morrer.
se neste processo de pandemia é um momento que alguém está agendado para alguém que eu amo falecer, então vai. Como que, não é, será que é por causa da negligência? Gente, é ignorar a autoridade de Deus. Por quê? Se a pessoa estava se cuidando, você estava cuidando, estava tudo ali no processo, mas pegou e aí adoeceu, bom, era aquele o motivo para aquela pessoa ir embora. Tem gente que vai embora porque bate a cabeça, caiu e bateu a cabeça, tomando banho. Tem gente que espirra e no espirro desorganiza e descobre uma questão cerebral séria. Então, ou um ataque fulminante. Então, a morte, ela faz parte da vida humana. Nós precisamos cuidar do nosso corpo cristão como templo. Eu preciso ter cuidado com o que eu como, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu tenho contato no meu corpo, por gratidão a Deus, por respeito. E se, consequentemente, a todos esses cuidados eu ainda morrer, ou alguém morrer a despeito de ter cuidado de tudo, é desconsiderar que existe um parâmetro espiritual que diz: tem hora para todo mundo ir embora. Então, o luto requer uma preparação existencialista. Nós cremos em Deus. E eu autorizo apenas o Espírito Santo me conduzir. Eu preciso entender que há um mundo espiritual também e que eu preciso me posicionar diante dele. Eu não posso ficar atribuindo ao outro, principalmente ao inimigo, coisas que eu entendo que só Deus tem autoridade sobre a minha vida. E eu tenho que entender o lugar dessa minha palavra no mundo espiritual. Então, lidar com o luto é lidar com as suas questões existencialistas, com seus princípios. Você acredita em quê? Se você não está fortalecido, busque fortalecimento. Ajoelhe-se, chore e fale: eu quero mais força. Assim como o homem pediu para Jesus: aumenta a minha fé. Ele disse: você crê? Eu preciso de mais fé, eu reconheço que eu estou com pouca fé. Mas ele curou. Por quê? Porque a pessoa reconheceu: eu estou com pouca fé, me ajuda. Jesus falou que, contando para os discípulos, para as pessoas, que Deus, se o pai terreno não dá pedra para o filho, como que Deus vai dar coisa ruim para o filho? Então, se você pede: aumenta a minha fé, Deus cuida de mim, ele vai responder, porque a Bíblia nos garante. Estamos conversando, tendo como parâmetro a nossa Bíblia. É interessante pensarmos a questão do luto. Duas questões que eu vejo às vezes que as pessoas têm um pouco de dificuldade. A primeira é entender que é válido sofrer. Que algumas pessoas acham quase como se elas não tivessem o direito de sofrer. Sendo que, na verdade, invariavelmente existe uma perda e nós sim podemos sofrer. E, ao mesmo tempo, entender que o luto ele vai, com o tempo, se tornando mais leve. E tudo bem ele se tornar mais leve. Nós não podemos nos sentir culpados como se o fato dele se tornar mais leve fosse como se nós não amássemos a pessoa ou não nos importássemos. É parte do processo natural dele. Ele vai vir, ele vai desorganizar, ele vai posteriormente possibilitar que nós nos reorganizemos. E pensando um pouco essa pergunta quando eu estava fazendo a pauta, revendo a pauta hoje de manhã, eu percebi que talvez ela devesse ser, para esse tempo, lutos. Que hoje em dia nós vivemos um período que, né, em que os lutos que nós precisamos enfrentar são tanto de pessoas como também do próprio momento. Então, todos tinham planos, tinham sonhos, tinham expectativas e que muitas delas foram completamente frustradas e que nós precisamos também lidar com essas perdas. Então, esse ano fez com que nós tivéssemos que lidar com vários tipos de perdas de várias categorias, e que nós precisamos hoje usar essa habilidade de nós nos reorganizarmos, em parte nessas questões dos nossos planos, mas também da perda de pessoas próximas. Ainda falando sobre luto, eu quero lembrar que Jesus falou que quem tivesse medo de perder a vida, já teria perdido. Então, assim, o que é que eu quero sustentar aqui? Do que é que eu tenho medo? Eu tenho medo que eu não vou ter a casa dos meus sonhos, não vou ter o carro dos meus sonhos, não vou ter o emprego dos meus sonhos. Qual é o maior sonho que eu tenho quando eu lido com o luto? Porque aquela pessoa não viveu aquilo que tinha que viver. O que ela tinha que viver? Se nós temos o parâmetro
do cristianismo é bíblico. Eu quero ser cristã aqui e lembrar, o mundo jaz no maligno. Então nós estamos administrando consequências dessa administração. Eu não posso esquecer disso quando estou lidando com uma crise. Eu não posso esquecer disso quando eu estou, às vezes, num impasse. Eu preciso lembrar, isso aqui é tão importante para mim assim? Será que o que tem valor na minha vida são essas coisas mesmo que eu estou perdendo? Carla, mas você está falando de perder vida. Bom, perder vida para quem está em Cristo é ganhar. Isso é declarado na Bíblia de diversas maneiras, explicitamente. Então eu acredito que há um convite para que nós, cristãos, estejamos reorganizados nos princípios bíblicos. Eu não tenho que ter medo de perder a vida e nem tenho que ter medo que as pessoas que eu amo, que se estão em Cristo, percam a vida, essa vida material. Porque ela é material. E nós somos mais do que o material. Nós somos espirituais. Então, para lidar com menos sofrimento, eu preciso me convidar constantemente a alinhar esses princípios. Então, eu acredito que o luto, a Bíblia fala assim, é melhor estar num velório do que numa festa. Isso é reorganização de conceitos existencialistas, de princípios existencialistas. Se eu digo que é melhor estar numa reunião, num velório, do que numa festa, eu estou mudando os valores diferentes que o mundo coloca. O mundo coloca que é melhor você ser bem-sucedido financeiramente, ser bem-sucedido socialmente, né, academicamente, mas a Bíblia diz o contrário, que ela não correlaciona literalmente as suas bênçãos materiais com as bênçãos espirituais. Então eu tenho que ter clarificado isso. E eu creio que quando a gente está falando sobre saúde mental, tem muita gente que está agora se desorganizando profundamente porque algum dos seus planos materiais foram frustrados. E isso eu sei, e não quero minimizar, não quero simplificar e nem ser desrespeitosa, porque a gente faz planos. Eu também tive planos frustrados, mas como no ano passado eu já vinha orando e sentindo Deus falando, larga isso, larga aquilo. Quando a pandemia chegou, eu não fui pega de surpresa. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu estava num processo de estudos no ano passado e eu senti Deus me redirecionando. Eu falei, gente, mas o Senhor me autorizou para estudar isso, estudar aquilo. E no início do ano eu só senti o Espírito Santo, vai largando isso aqui, vai largando. Eu fui largando. Eu estava num processo de estudo, num curso, e eu senti o direcionamento do Espírito Santo. Não precisa continuar nesse estudo. E eu falei, eu vou obedecer. Já estou acostumada, não preciso entender, depois eu entendo. Liguei para as pessoas, agradeci o convite, era um projeto muito bacana de pesquisa que nós íamos realizar. Na semana seguinte entrou o processo de pandemia. Como eu fiquei grata a Deus por ter obedecido, sem compreender. Então, aquilo já era o Espírito Santo me preparando para esse processo de desligamento dessas coisas, dos meus planejamentos materiais. Eu entendi que eu ia reorganizar. Ele já vem me preparando, só que eu não sabia para onde ir. E agora eu entendo que era para esse contexto em que nós nos encontramos. Então, quanto mais você fica desapegado, não quer dizer que eu não gosto, eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, mas o meu coração não está nessas coisas. Eu gosto de conforto, trabalho para obter, mas se eu não obter, eu não vou ficar desorganizada nesse sentido. Eu entendo que eu vou buscar direcionamento de Deus e é o convite que eu faço para você que está nos ouvindo. Coloque sua vida no centro da vontade de Deus. Ore e fale, Senhor, a minha percepção estava totalmente voltada para as questões materiais, para o meu planejamento a curto, médio e longo prazo. Realinha o meu interior com o teu propósito. Aliás, há um convite muito pontual para nós cristãos, Senhor, me faz sonhar os teus sonhos, que os meus desejos venham do trono da graça, que o meu prazer venha da tua alegria. E a alegria do Senhor é diferente da alegria do mundo. Estevão, ele é uma referência bíblica. Ele morreu apedrejado e não é algo que nenhum de nós deseja. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendeu que não era digno de ser crucificado como o mestre havia sido. Então está na hora da gente abrir mão do nosso ego, abrir mão desse nosso eu que nos atrapalha tanto.
Na psicologia, a gente estabelece uma relação muito contundente quando a gente acompanha, por exemplo, uma jovem que quer engravidar. Ela passa anos perseguindo aquele objetivo. E aí um dia, quando ela fala, eu não vou mais engravidar, e aí ela fica tranquila, entra na fila de adoção, ela engravida. O que isso a gente aprende? É só isso? Não. Já acompanhei N processos em que a pessoa perseguia muito um alvo, mas depois, quando ela se conformava e dizia, tá bom, vou viver o que tiver para eu viver, aquilo que ela buscava, às vezes surge naturalmente. É um processo que a gente precisa considerar. Como funcionamos como seres humanos, como nós aprendemos como cristãos a entregar, descansar toda a nossa vida, como Abraão fez. Abraão desejou tanto um filho, quase um século. Quando Deus deu aquele filho, Deus falou, me ofereça. E ele falou, mas eu esperei quase um século por esse filho. E ele abriu mão do filho, entendendo que Deus compreendia muito mais que ele. E Deus havia feito uma promessa. E ele confiou nessa promessa. Não sabia como ia ser resolvida. E aí, ali Deus proveu o sacrifício que ele queria de Abraão. Ele queria o coração de Abraão. Deus quer o seu coração. Abre mão desse seu sonho. Ele é lindo, mas Deus tem um sonho melhor para você. Abre mão do seu planejamento, ele é perfeito, mas Deus tem um planejamento a longo prazo que você não tem ideia. Deus tem o céu para você. Deus tem uma nova Jerusalém para você. Então, não sofra por causa dessa questão. Por quê? Porque as questões materiais nem fogem do nosso controle. Organize, trabalhe, estude, onde a sua mão alcançar. Na hora que fugir dos seus dedos, descansa. Deus tem o controle de todas as coisas para você. E aqui nesta terra, Deus realiza o desejo do coração do homem. Confia. Não olhe para o mundo como, para as circunstâncias como o mundo olha. Use a lente de Cristo. Em Romanos fala para a gente buscar a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos dá parâmetros de paz. Faz a gente produzir frutos do Espírito Santo. É isso que nos diferencia como igreja. Eu tenho uma clareza muito grande que a igreja do Senhor está preparada. Mesmo nesse caos aqui, aí é que a igreja do Senhor está preparada. E eu e você estamos? Nós estamos acompanhando o andar dessa igreja, como ela está se posicionando? Esse é um convite. Não confie o seu coração no que seus olhos materiais conseguem enxergar. Não se desespere porque o outro está desorganizado e aparentemente desorganizando a sua vida. Lembre-se, Deus usou o Faraó para gerar aquele processo de libertação do povo de Israel. É paradoxal, é provocador, mas foi isso que aconteceu. E foi só quando o povo largou, colocou o pé na areia, que o mar abriu. Eles não saíram porque Deus anunciou que ele ia abrir o mar. Deus vai operar um milagre, todo mundo teria saído correndo. E Deus requer de mim e de você uma confiança nele, igual um bebê tem. Às vezes a gente ouve essa mensagem e fica parecendo tão lindo, mas é real. Deus quer uma entrega minha e sua de confiança. Para de ficar ansiosa, para de ficar ansioso, de ficar se irritando com as pessoas que estão se movimentando de uma forma dolorosa e que você não concorda. Seja cristão. Ame incondicionalmente. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Por favor, vamos buscar os pés do Senhor. A igreja precisa neste momento estar intercedendo, entender o poder da oração. Você trouxe uma palavra, né? 2 palavras que meio que fechou um quebra-cabeça. Na verdade, deu um nome a uma coisa que eu acho que a igreja precisa e não se dá conta, principalmente com relação ao luto, que é quando você fala da preparação existencialista. Ou seja, a igreja precisa tratar mais do assunto. Precisamos de sermões relacionados ao assunto. Precisamos de conversas relacionadas ao luto. E eu tenho vivenciado muito pouco isso. Porque às vezes, e aí vocês são da área, né? Na minha cabeça parece que é automático. Algumas pessoas lidam bem, outras não, e ponto final. E sendo que precisa ter essa preparação. E o cristão tem todos os meios para isso. Eu lembro
das situações com o pastor Elianai, que teve a perda da sua esposa, e para mim foi um exemplo assim incrível, porque quem vê de fora fala, poxa, como é que ele já tá bem assim em tão pouco tempo? Mas isso não significa que ele não chorou, que ele não passou da tristeza. Ele simplesmente, claro, dada a experiência que ele tem com Deus e a relação que ele tem com Deus, ele soube, ele teve essa preparação, que é a mesma preparação que ele teve quando estava todo mundo aqui 8 horas da noite chorando que a filha dele estava quase morrendo. Ele falou, irmãos, vamos orar. Ele fez uma oração tão tranquila e a cura dela veio a partir daí. Assim, tem alguma coisa no cristianismo que a gente consegue acessar, e eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho com relação ao luto, porque infelizmente tem acontecido perto da gente, com os nossos amigos. Eu já tenho aqui alguns, às vezes 3 ou 4 pessoas que, né, estão de alguma forma relacionadas comigo que morreram. Então assim, foi muito legal você trazer isso pra gente abrir o olho mesmo com relação a isso, a gente se preparar e entender a questão do cristianismo com relação a isso. Eu quero só enfatizar uma questão. Para você que está me ouvindo e está se perguntando assim, tá, para quem é cristão é fácil dar tchau, minimamente. Mas e quem a gente ama e que a gente não tem certeza que está com Cristo? Como que a gente lida com isso? Pela fé, de novo. Pela fé. Eu já vi tantos testemunhos. Essa semana eu ouvi de uma família cristã, nós estávamos reunidos, e ele me trouxe um testemunho poderoso que disse que quando o moço, a mãe era de oração e o menino se envolveu com coisas inadequadas. E ele foi assassinado na frente dela dentro de casa, e aquilo a martirizou durante muito tempo. Até que um dia ela estava no culto e chegou um pregador de outro estado, isso é poderoso, eu acho isso lindo, e falou, tem uma mãe aqui que perdeu o filho, viu o filho morrer dentro de casa, assim, assado. E aí todo mundo em silêncio, até que ele falou, é você, mulher, vem aqui. Mas não apontou ainda não. Ela foi. E Deus usou aquele homem para mostrar, dizer assim, não se preocupe, o seu filho está bem. Nos últimos tempos, nos últimos minutos, o seu filho clamou por mim. Então o seu filho falou, Deus, me ajuda neste momento, me perdoe. Então, a gente não sabe o que vai no coração. E isso é uma coisa para pirar a cabeça das pessoas que não entendem o cristianismo. Até para nós é provocador saber como assim, que você leva uma vida toda organizada e você pode perder a salvação, e aquele que leva a vida toda desorganizada pode ganhar a salvação no último instante, no último fôlego de vida. Porque a palavra de Deus, ela traz uma concepção que Jesus nos amou incondicionalmente. E a única coisa que ele pediu foi que nós tivéssemos fé. Você crê que eu posso fazer isso? Você crê no Pai? E às vezes que ele foi confrontado, ele perguntou, como que você não enxerga o Pai? O Pai está em mim. Então, a fé a qual nós somos convocados, convidados, é uma fé que não fica confiada naquilo que os olhos enxergam. Ela é uma fé de que para tudo isso aqui há um propósito. E que para depois disso há um propósito muito maior. Por isso que nós precisamos nos lançar aos pés do Senhor e pedir entendimento. Porque nem todos estamos da mesma forma nesse entendimento. Quando Paulo, nas cartas, se não me engano, na carta aos Coríntios, ele faz essa provocação. Isso para mim me sustenta. Vocês, não vou falar mais porque vocês não têm condições. Vocês ainda estão no leitinho. E eu quero convidar todos nós a sairmos desse alimento espiritual do leitinho e irmos para informações sólidas, que é desse mundo espiritual que nós muitas vezes não compreendemos, dessas questões existencialistas. Você não tem que se preocupar com a sua vida material, se preocupe com a sua alma. Ela pode ser eterna. Então, quando nós estamos administrando luto, nós estamos administrando sobre a alma. E não se preocupe se você não sabe, se aquela pessoa não manifestou publicamente. Deus conhece o coração do ser humano. Cuide do seu e favoreça outros, mas não fique confiado na aparência. A Bíblia diz que nós teremos surpresas. E isso é muito doloroso de pensar, mas é real. E a surpresa pode ser tanto para nós quanto para o outro. A gente sempre pensa, surpresa, quem eu não vou encontrar ou quem eu vou encontrar. Mas e se não te encontrarem lá? Então, cuide de você. O convite é para a gente sair desse lugar de juízes do mundo, de juízes do outro. Sejamos mais cristãos, vamos ao encontro. Jesus foi ao encontro
É o convite que nós, igreja, temos que atender. E é o encontro das pessoas. Todo esse período faz com que muitos dos sofrimentos que nós já tínhamos sejam ampliados ou surjam questões novas, como a questão do luto muito mais presente, a questão da doença. E não só às vezes temos que lidar com isso em nós, mas também nas pessoas ao nosso entorno que muitas vezes vêm até nós trazendo esses sofrimentos e nem sempre nós sabemos como ter essas conversas. Então, a partir disso, minha pergunta é: como ter conversas difíceis? Usando de sinceridade. Eu acredito que a sinceridade é a melhor moeda para um relacionamento. Eu preciso, primeiro, ser sincero comigo, de enxergar e assumir as minhas falibilidades, as minhas fraquezas e reconhecer também o que há de bom. Eu preciso gerar equilíbrio para que eu não me ache de mais e nem me ache de menos. Eu preciso entender a minha condição humana. Eu preciso estar nesse diálogo interno, como eu iniciei o processo aqui, conversando comigo e acalmando. E conversas difíceis, geralmente são conversas que têm mito, que têm tabu. E nós precisamos abrir mão disso. Se nós somos humanos e passamos por determinada experiência, por que não conversar sobre ela? Pode ser dolorosa, mas então vamos procurar lidar com essa dor. O que não podemos é ficar guardando informações, experiências. E aí eu vou trazer uma questão muito importante com a qual a gente lida diariamente, que são os segredos familiares. Isso é tão adoecedor, tão limitante de desenvolvimento, tanto individual quanto de uma família. Quando uma família resolve esconder uma circunstância. Isso, no mundo psicológico, emocional, tem um dano profundo, mental. Imagino no mundo espiritual. Então, nós precisamos entender que as experiências pelas quais nós passamos, elas precisam ser analisadas. Claro que você não vai falar da sua intimidade para qualquer pessoa, mas você precisa pensar sobre ela, ler sobre esse assunto, buscar uma conversa profissional com alguém que tenha uma postura e uma ética de que você não vai falar o que você confessou para ela, mas você precisa assumir que não tem nada que não possa ser conversado. E conversa difícil é você que está estabelecendo o peso dessa dificuldade. Se você olhar e falar, poxa, eu tenho essa dificuldade, e assumir que você precisa lidar com ela, ela vai ficar mais leve. Qualquer assunto fica mais leve quando você assume que isso é da natureza humana. Não deixa, nesse cunho cristão que nós estamos conversando aqui, não deixa as acusações do inimigo achatarem o seu desenvolvimento diante de Deus, como parte do corpo de Cristo, como igreja. Não aceite o lugar que o inimigo quer te colocar. Ele quer te colocar sempre como o terrível, o sem condições de perdão. Mas Jesus falou que veio para os doentes. Eu me considero uma doente porque eu aceitei a Jesus. Eu compreendo exatamente, tenho noção do poço de lama em que eu me encontrava antes de aceitar a Jesus. Então não tem ninguém perfeito, tem pessoas que estão mais organizadas, que avançaram no processo de desenvolvimento, mas não tem ninguém melhor que ninguém. Não tem ninguém pior que ninguém. Aos olhos do Senhor, o único, segundo a Bíblia, é aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E aí isso é muito particular, porque cada um vai saber como é que faz. Não sou eu que vou administrar se ele pecou contra o Espírito Santo. Isso é uma questão individual com Deus. Mas em outra ordem, quaisquer que tenham sido as circunstâncias dolorosas pelas quais você tenha passado, esteja passando, ou tenha feito alguém passar, o Senhor Jesus veio justamente para reorganizar isso aí. Não aceite as acusações que são colocadas na sua mente. Ou às vezes alguém diz em voz alta, levante-se, dobre-se, curve-se aos pés do Senhor e diga, peça perdão. É Ele quem tem condições de pedir perdão. E a gente entende esse processo tão poderoso que pessoas que praticaram crimes hediondos aqui, quando aceitam a Jesus num processo de reclusão, que estão presos nos presidiários,
Eles têm uma vida transformada porque entendem o poder do Senhor para transformar aquela vida. Se uma pessoa que cometeu um crime hediondo, foi parar na prisão, foi rechaçado pela sociedade, consegue ter uma reorganização de vida aos pés do Senhor, por que você fica se torturando tanto? Não aceite. Reorganize-se. Não diga, não vá organizar, sentir-se bem, depender do mundo, das circunstâncias que o mundo diz que são boas para você se sentir bem. Vá aos pés do Senhor, que Ele vai acalmar o teu coração. Ele tem um bálsamo para você e você vai aliviar, Ele alivia essas acusações na sua mente, esse aperto no seu coração. É Ele que tem poder. Então vá aos pés dele, porque aí você vai ver bomba caindo da sua direita, bomba caindo da sua esquerda. Você vai ficar um pouco apreensiva, mas vai estar confiante nesse Deus em que nós servimos. Eu diria que um ponto importante para esse tipo de conversa, dando uma dica para quem ouve, é entender que não se trata de você. Porque eu vejo muito as pessoas, às vezes, quando vão ter esse tipo de conversa, buscando mais ser útil do que ajudar. Então eu preciso dizer alguma coisa que vai fazer com que o problema da pessoa seja resolvido. Eu vou dizer algo que vai tirar esse sofrimento, que vai resolver. E aí nisso tira o principal, que é a capacidade de escutar. Porque você fica tão entretido no o que eu vou dizer para solucionar, que se esquece às vezes de simplesmente ouvir. E às vezes o que nós precisamos é justamente de alguém que nos ouça. Alguém que possa nos ajudar a dar conta de tirar aquilo que está dentro desorganizado para conseguir olhar de uma outra forma e não necessariamente organizar tudo de uma vez, mas organizar um pouquinho mais. Então você tira, dá uma ajeitadinha e aí depois, mais para frente, consegue ajeitar mais um pouco e não necessariamente vai ter algo mágico que vai solucionar. Então acho que é muito importante nós termos isso em mente, que nós precisamos focar mais em deixar o outro ter esse espaço, esse momento, do que necessariamente pensarmos em nós e na nossa capacidade de ser útil. Nossa, perfeito. Perfeito mesmo, porque quando a gente fala, a gente desmistifica um monstro, literalmente. Às vezes você está pensando num problema e quando você fala, você dá conta de administrar esse problema do tamanho real. Tem problemas que são sérios. E esses problemas que são sérios, nós precisamos compreender que não precisamos resolvê-los sozinhos. Não estamos sós. Podemos buscar pessoas, podemos buscar principalmente a Deus. E Deus envia pessoas para te ajudar. Você só precisa acreditar e começar a buscar, orar nesse sentido. Tem coisas que você não precisa guardar para si a vida toda. Isso aí vai te estourar por dentro, literalmente. Aí nós estamos falando de uma psicossomática. O tanto que as emoções desorganizadas, o peso de uma culpa pode fazer com que sua pressão arterial suba, sabe, a sua glicose seja alterada, um câncer pode ampliar. Por quê? Porque você está implodindo, está explodindo por dentro e você não precisa disso. A palavra, ela é libertadora e o perdão de Deus, quando a gente o aceita, é muito curador. Aceite o perdão de Deus. Pare de ser tirano da própria vida. Então, lida com as circunstâncias, porque às vezes o que mais está maltratando muita gente, como nós começamos essa conversa, é que você estava guardando, empurrando isso lá para debaixo do tapete. Todas as vezes que você dormia, você já estava cansado, você não ia pensar. Você não pensava de manhã porque você tinha compromissos, responsabilidades. Então agora Deus está te dando a oportunidade, pensa sobre eles. Apresente-os ao Senhor e fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda a lidar com isso que eu nem compreendo, nem sei nem como orar. Me ajuda. Mas a Bíblia diz que a gente buscar pelo Espírito Santo, ele ora, geme aos pés do Senhor, fala: eu não sei como pensar sobre isso. Me ajuda. Então, falar, você vai se ouvir e você vai ver que não é tão grande quanto o acusador está colocando na sua mente. Creia que Deus está pronto para te perdoar se você aceitar o perdão dele, se você se perdoar também. Esse tema, essa pergunta é muito boa, principalmente da conversa que nós tivemos no ano passado, né?
onde o Vitor trouxe toda essa questão do ouvir, e isso martelou muito na minha cabeça, porque como cristão, às vezes, principalmente no começo da fé, e aí é uma coisa que aconteceu comigo, eu tinha muita vergonha de compartilhar, mas eu vi tanta gente no mesmo processo que eu falei, talvez seja mais comum, que é aquela coisa que você se sente numa obrigação ferrenha de todo segundo da sua vida você apresentar a melhor solução, que é Jesus, para as pessoas. Não deixa de ser uma verdade, mas o jeito que a gente faz isso, a gente vai amadurecendo. Então, eu, principalmente nessa questão de pandemia, eu passei por situações de conversas difíceis muitas vezes, assim. A gente está, acho que no 5º mês de diferente rotina, e eu já tive que me virar algumas vezes com relação a isso. E essa questão do ouvir foi essencial. Então, às vezes, aquele pensamento que eu tinha de que a pessoa tá me falando algo, mas eu vou, enquanto ela fala, tentar colocar um Jesus aqui, só que eu acabo não ouvindo a pessoa. Não ouvindo a pessoa porque eu quero, entre aspas, evangelizá-la. Em vez de ouvir, falar que entende, processar aquilo para depois o Espírito te dar um direcionamento. E eu pude exercitar isso algumas vezes, seja no contexto, né, de depressão, seja no outro contexto sério, de que alguma pessoa tá passando, e eu já tive que passar principalmente na questão de precisar que me ouçam. Principalmente no contexto eclesiástico, né, de reorganizar tudo, de fazer tudo. É muito importante que eu saiba ouvir e eu saiba ser ouvido também. Porque a gente tem diversas questões para debater aqui, como melhora, como faz, como não faz. E se você não ouve seu irmão e seu irmão não te ouve, e às vezes a gente fica na nossa cabeça, não, qual o jeito mais cristão de eu sair dessa conversa? A gente não avança para lugar nenhum. E aí a gente contribui para todas essas questões que você falou, que a gente fica internamente sofrendo. Então, assim, tem sido uma experiência fantástica de entender realmente como é o nosso valor como cristão. Às vezes a gente quer absorver toda uma cartilha de como agir de forma cristã com ações. Assim, faça isso, se tal coisa acontecer, faça isso. Mas a gente não presta atenção de processar a informação do teu irmão, entender o que ele está passando, o que ele está sofrendo, e que os outros também possam exercitar da mesma forma. Então, assim, tem sido um aprendizado muito grande. E eu não sei se eu ainda aprendi tudo que deveria, não. Acho que ainda vai ter muita conversa aí pra frente. É legal você falar sobre isso. E eu concordo plenamente no que você falou. Só que eu quero acrescentar um outro ponto, um outro viés, que é desafiador para nós. A nossa cultura hoje, ela está fortalecendo a vitimização. Isso é uma coisa tão perigosa que tira o poder de Deus. Entende? A pessoa diz, não preciso. Por quê? Porque ela precisa necessariamente ser encontrada pelo outro. Olha como é que é paradoxal. Quando eu entendo que eu posso ser ouvido pelo outro, então aquela carência, às vezes, vai começar a fazer com que eu acuse todo mundo que não está me ouvindo. E a gente precisa entender que quem não está me ouvindo é porque não está em condições de ouvir. Não tem parâmetros para te ouvir. E eu quero muito deixar claro para você que está nos ouvindo. Provavelmente, você também vai passar por uma experiência de vida que ninguém vai te ouvir. Ninguém vai dar conta de ser empático com a sua dor. Vão menosprezar, vão banalizar, vão simplificar. Porque só quem tem condições de te compreender é Deus. Essa é uma questão que o mundo, muitas vezes, está procurando acusações contra outros, porque foi maltratado pela cor, foi maltratado pela opção sexual, foi maltratado porque é obeso, porque é magrelo. E aí está todo mundo criando nichos para se proteger. Para mim, a pauta é respeito ao ser humano. O que ele faz, como ele faz, nós precisamos respeitar. E aí, nesse sentido, quando eu não me sinto respeitado, eu quero crucificar quem não me respeita. E eu preciso, como cristão, buscar o lugar de quem vai me amar como eu mereço, como eu preciso, é só Cristo. Não tem outro discurso. Nenhum ser humano, por exemplo, lideranças cristãs. Quantas lideranças cristãs têm a formação que eu e o Vitor temos hoje? Pouquíssimas. 0, quanto da quantidade? Então, nesse sentido, muitas vezes as pessoas rompem uma relação com Deus por causa da falibilidade humana.
Esperam que um pastor, que uma pastora tenham a condição de ouvir como um profissional dessa área. Teria, porque ele não foi preparado. Ele está ali como um pastor espiritual, de orientar sobre a Bíblia, mas ele não foi preparado. Mas é falha, ele devia procurar. Esse é outro detalhe. Nós, nessa geração, a gente entende que os pastores têm condições de buscar essa formação. Mas aquele que não buscou, a gente também tem que parar de crucificar tanto o meu pai e a minha mãe, porque eu atendo jovens assim. Tão ofendidos porque o pai não é o pai perfeito que ela queria ter, não é a mãe perfeita que ela queria ter, e nós estamos criando seres totalmente doloridos e não estamos gerando pessoas maduras. Tudo elas querem incriminar. Isso aí é crime. Isso aí... Não estou dizendo que não haja crimes. Eu só quero dizer que nós estamos impedindo uma geração de amadurecer mentalmente, emocionalmente. Então, em algumas questões eu estou complementando, não estou anulando o que você diz. Eu só quero dizer que você tem um lugar eleito por Deus. Você é um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando isso é dito na Bíblia, ele está dizendo que Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava dizendo que a sua orelha ia ser igual a dele? Ele estava dizendo que o seu nariz ia ser igual a dele? Não, ele estava falando de outra capacidade, de outra semelhança, que é a capacidade de superação, que é a capacidade de criação, de reorganização. E isso é tanto dele que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança dele, cristãos ou não. Por isso que nós vemos milagres nos cristãos e nos não cristãos. Então a gente não pode pautar também o poder de Deus apenas, estarmos alinhados com Deus apenas quando a gente vê efetivamente um milagre. Porque às vezes aquele milagre não tem autenticidade dentro de um contexto que Deus está querendo. Então, nesse sentido, biblicamente, nós temos que ter cuidado. Então, vamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Esse podcast é cristão. Então, eu não vou dar nenhuma outra referência. Dentro do que o Caio falou, busque mesmo, assim como ele se organizou, busque, você também vai poder se organizar. Como? Conversando, buscando ouvir orientações que te fortaleçam, mas não te fortaleçam contra outras pessoas. Isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que se a gente tiver que perdoar é 77 vezes 7 no dia. Então, cuidado com os paradoxos, com a orientação que o mundo dá e a orientação que a Bíblia dá. Você precisa estar alinhado com esses princípios e você só vai se alinhar se a Bíblia estiver dentro de você, se isso fizer sentido para você. Porque saúde mental, para mim, depende muito de alinhamento existencial. Está muito atrelado. Às vezes, a doença mental ela vem de uma configuração familiar muito desorganizada e que Deus não está presente. Quero muito deixar isso claro, sem medo de errar. As pessoas que têm uma vida muito pautadas no externo, muito com segredos familiares, muito com vinganças, com mágoas no coração, elas geram uma desorganização que estão bem distante do que Deus convida para o perdão, para o amor, para amar menos a própria vida e, se possível, doar a sua vida por outra pessoa. Geralmente quem faz o contrário disso está adoecido mentalmente e gera adoecimento nos filhos, nos netos, e aí vai rompendo gerações após gerações. Então há um convite de autoconhecimento, vá se conhecer sim, vá saber como nos constituímos como seres humanos, como é que nós podemos ter uma saúde emocional mais organizada, mas tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Diferente disso, você vai estar fazendo como o mundo está fazendo, se sentindo ofendido, incriminando e gerando consequências que não vão tirar a sua dor. Isso vem de encontro com um assunto que nós discutimos nos episódios anteriores com relação aos preconceitos, né, interdenominacionais, raciais. E aí eu lembro que a gente conversou muito sobre a necessidade da igreja e dos cristãos entenderem o seu papel. E aí comentamos muito a questão da falta de... não é a falta, né? A pouca quantidade de sermões no quesito do ser humano caído, né? No quesito da nossa natureza caída e quais são as nossas tendências relacionadas a isso. E eu pensei num paralelo enquanto você estava falando, justamente porque quando você tem uma posição cristã muito vitimista, provavelmente é porque alguém também não conseguiu entender o seu papel de ser humano caído, né? De depravação total, né? Que é o nome teológico que a gente chama.
que é a nossa natureza caída, a nossa tendência de realmente se colocar como alguém que é necessariamente vítima, mas a gente não vê o mal que a gente às vezes causa para o outro, ou não vê o nosso papel de pecador realmente configurando nessa atuação. Então não é um fato de você, se você, enfim, sofreu de alguma forma, não é que você não tenha a consequência disso, não é que não é ruim para você, mas às vezes nós queremos abraçar tanto a nossa natureza e achar que nós somos sempre os coitadinhos, que a gente não enxerga o quanto a gente prejudica nós mesmos com a nossa natureza, obedecendo essa natureza, e o próximo. Então, quando essa questão do vitimismo, assim, é difícil você, né, colocar numa balança correta, mas eu tenho visto por essa forma. Geralmente, quando você vê pessoas que realmente, digamos, não têm condições diante da situação, são pessoas que ainda não entenderam esse papel, sabe? Então, realmente algo, um posicionamento bem legal que você colocou, pra gente ficar de olho com relação a isso. Que a nossa natureza também é preconceituosa, nós também queremos ser preconceituosos, nós também queremos subjugar o nosso. Então, antes de se colocar no papel de vítima, coloque na balança quem você é e apresente isso para Deus. Sabe como eu uso os parâmetros da Bíblia? Assim, todas as vezes que Jesus está dizendo, não faça isso, não faça aquilo, quando Deus está chamando a atenção, eu pego para mim. Quando eu olho para o outro, eu procuro olhar com o olhar de misericórdia que Jesus olhou. Então, para chamar a atenção, é para mim. Para eu não incorrer naquele erro, para eu não pecar contra Deus, para eu não murmurar, e para eu não me vitimizar. Mas quando eu olhar para o outro, eu olho com um olhar de amor. Se a igreja, nós, igreja, estabelecer esse parâmetro de vida, de relacionamento, a gente não vai errar. Porque eu não tenho que ficar acusando. Eu tenho que ir ao encontro para fortalecer. E às vezes o fortalecimento é um não, mas sem acusação. É um saber que aquilo ali ele precisa passar, mas onde eu preciso organizar, vou acolher. Minimamente eu preciso perdoar, como Jesus falou. E aí, nesse sentido, olha o tanto de circunstâncias que precisam acontecer num dia para eu perdoar. Então, nesse sentido, a acusação bíblica é sempre para mim e o perdão é sempre para o outro. Se a gente adquire esse padrão cristão, a igreja está resolvida. Então a gente precisa cuidar da gente, sair desse vitimismo e para o outro tem que ir ao encontro. Pronto. Eu acho que é muito bom. Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não é. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e enxugará toda lágrima dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Disse aquele que estava sentado sobre o trono: Eis que faço novas todas as coisas. Disse-me ele também: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, eu lhe darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, do 1 ao 7. A partir disso, minha pergunta é: como podemos ter esperança em momentos de crise e como desenvolver uma espiritualidade saudável em períodos de crise? Amém. Pela palavra que foi lida. Ela é linda, porque ela é a nossa esperança. Essa palavra anuncia a nossa esperança. Se você ainda não tem esperança, leia essa palavra. Leia e medite nela. Leia e peça para o autor dela, que inspirou essa palavra, para inspirar o seu coração. Essa esperança que nos sustenta. E aí para o mundo é loucura. Você tem que pagar conta, você tem que realizar sonhos, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que ter saúde. Como administrar essa esperança em meio ao caos é loucura. É a loucura para a qual a Bíblia nos convida.
Você vai fazer planejamento aqui, mas se você, cada dia, se alinhar com essa palavra e entender que você recebeu uma dádiva, que é a vida, aí você pode pensar, mas você não sabe o meu contexto. Não sei especificamente o seu, mas eu gosto de dizer que eu sou uma estudiosa de superação. Então, eu amo ouvir histórias de superações, de pessoas que passaram por contextos, vieram de contextos que todo mundo diria, vai morrer daqui a pouco, ou não vai dar para nada, e essa pessoa se desenvolveu de uma forma exponencial. Então, o seu contexto também pode ser desafiador e pode ter esse relato. A sua história de vida pode ser reorganizada pelo Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Não creia na sua força, não creia na sua fraqueza, não creia na sua condição. Ela tem que depender da condição do Todo-Poderoso. É paradoxal, mas é real. Então, eu gosto de estudar vidas que tinham tudo para não dar certo, mas creram em Deus e a vida deu certo. Então, de que maneira? Ficou rico? Não estou falando dessa riqueza. Estou falando da paz. Estou falando de um alinhamento de tranquilidade. Se está passando por uma dificuldade, sabe, Deus me dá força. Eu vou citar aqui a minha mãe. Quando minha mãe teve câncer de mama, eu estava num trabalho que eu podia acompanhá-la durante as quimioterapias. E nós tivemos conversas poderosas nesse processo. E uma vez, depois que ela fez a cirurgia, que ela retirou uma mama, uma amiga foi visitá-la no agarrão. Ela desceu do prédio e falou, ai, Carlinha, eu vim aqui para confortar sua mãe, e ela que me confortou. E aí, o que minha mãe dizia? Ela dizia assim, se tem tanta gente que passa por esse processo de câncer e morre, eu não sei se o meu câncer é para a morte. Eu só sei que eu estou passando por ele. Eu não posso achar que eu não deveria passar. Se outros passam, eu não posso não entender o porquê que eu estou passando. Mas eu quero sempre pedir a Deus que me dê força para passar por ele. Então, essa postura, essa que eu chamo de lente diante da circunstância, fez toda a diferença para minha mãe. Minha mãe está viva até hoje, graças a Deus. Ela teve esse câncer em 2000. Então, a gente que é estudioso dessa questão do quanto que o emocional interfere na saúde física, ela vai apontando para resultados específicos nesse sentido. Vai apontando para o lugar de que se você olha para aquela condição dolorosa e diz assim, Deus pode me fortalecer, me ajuda, Deus. E não se desesperar, o seu corpo, a sua mente vai te ajudar nesse sentido. E o Espírito de Deus, então. Agora, tem pessoas que também tiveram a fé e entenderam que aquela enfermidade não era para só um ensinamento que depois a pessoa ia aprender, era para a morte mesmo. E ela passou por esse período de preparação para a morte com essa gratidão. Ela sabia que estava com uma doença que ia morrer. Então ela agradeceu a Deus. Por quê? Porque teve tempo também para estar se preparando, pedindo sabedoria, pedindo força. Então, em qualquer circunstância, é você quem vai definir a sua condição de como passar por ela. Então, você tem a oportunidade de pedir a presença do Espírito Santo para te acalmar, para te dar paz em meio à dor física. É possível? É. A Bíblia nos traz esse relato, principalmente a partir do Novo Testamento. Temos lá Daniel, que teve um processo poderoso e ainda hoje nós passamos por isso. Ainda hoje Deus nos permite passar pelo fogo e não sermos queimados. É porque nós já estamos acostumados com esses milagres. Então, passar por dificuldade, convide-se. Deus, me ajuda a trocar de lente. Eu estou quase me desesperando. Me dá a tua lente. Me dá a mente de Cristo para eu entender o que eu tenho que aprender aqui. Como minha mãe me ensinou quando ela estava passando pelo câncer. Quando minha irmã foi descoberto que ela tinha um tumor do tamanho de uma laranja no cerebelo, que queriam abrir a cabeça, nós lembramos de uma promessa que Deus tinha feito anos anteriores e usado um profeta e dito assim, a sua filha vai passar por mãos médicas, eles vão dizer que é um milagre. E a gente pensou, foi quando ela nasceu, que ela quase morreu, minha mãe quase morreu. Só que 1 ano, acho que foi 2 depois, nesse processo, não sei, foi descoberto esse tumor que ainda está na cabeça dela e foi feita uma embolização, que é introduzir
uma molinha pequenininha lá da virilha até o cérebro para estancar um sangue, uma veia que estava jorrando e outras já tinham sido ressecadas, e minha irmã é um milagre ambulante. Eu quero dizer que isso que nós vivemos, a gente sempre está apresentando a Deus a condição de que se Ele quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Se Ele quiser que a gente passe por dor, a gente vai passar. A gente só pede força. Então eu não estou aqui para ousar dizer para você que é simples. Não é simples, mas é possível. E é muito diferente quando você tem a presença de Deus. Quando você busca, está passando por dor, coloca aos pés dele: Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Não queira colocar sua vida num patamar diferente do que Deus deu para você. Deus te deu a honra de passar pelas circunstâncias que você está passando e, quiçá, Deus também está te dando a honra de você manifestar um milagre pelo poder dele. Mas se não manifestar esse milagre visível que todo mundo espera, mas que você manifeste a sua esperança, cultivando, regando todo dia, pedindo todo dia, no último instante. Com certeza, Deus está ouvindo. A palavra de Deus diz que Deus colhe como incenso as lágrimas dos santos. Creia nisso, em nome de Jesus. É bem difícil falar, né, depois dessa colocação, mas eu acho que, lógico, tem crises e crises, mas eu acho que com relação à pandemia em geral, eu particularmente enxergo com os bons olhos no sentido... Lembro que o Rodrigo Maciel, quando ele esteve conosco nos nossos episódios da pandemia, ele estava dando muito glória a Deus pela pandemia acontecer, porque ele defendia que é um chacoalho, e eu concordo com ele, que é um chacoalho importante, né? E aí lidando com o nosso contexto cristão, é um chacoalho importante que a igreja precisa, porque talvez o que ela está trazendo, né? Tira da rotina, você tinha uma organização eclesiástica tal, agora ela já é totalmente diferente, e a forma como você encarava uma pessoa agora ela é totalmente diferente. E o Rodrigo trouxe isso, que ele glorifica muito a Deus pela igreja precisar desse chacoalhão. Então, a questão da espiritualidade saudável, pelo menos particularmente, eu encaro como enxergar um novo começo diante da crise. Então, é uma crise? É difícil? Mas é um novo começo. É uma possibilidade que a gente tem de fazer as coisas de um jeito totalmente diferente. É uma possibilidade que tem da gente alinhar o nosso cristianismo mais com o que a Bíblia fala. Uma oportunidade que a gente tem de alinhar e tirar menos liturgia, não que seja importante, e mais relacionamento. Então, podemos ter menos cultos e mais relacionamento cristão. E mais convivência, e mais que a distância, mais olho no olho. Mais, colocar um pouco o que a gente valoriza de ponto de vista material, estético, e valorizar a questão relacional. Então, eu tenho esperança nesse sentido com relação à espiritualidade. É um tempo novo, é um tempo de mudança. É um tempo onde a maturidade, você pode sair muito mais maduro dessa situação. Então, quando você abraça isso, você fala, poxa, é a hora agora de mudar. Então, assim, geralmente a gente tem, principalmente com o pessoal que está na fé, participa, sei lá, de um retiro, ou tem uma experiência assim, às vezes a gente infelizmente enxerga um declínio, né? Uma empolgação inicial e um declínio. Mas eu entendo que a pandemia é como se fosse algo durável, assim, sabe? Nós estamos vivendo algo único na presença de Deus, assim, que não acontecia há 100 anos, e aí a gente está tendo essa oportunidade de viver isso. É ruim? É ruim. Tem problemas? Tem problemas, é questão de doença e tal, mas do ponto de vista espiritual, é um start novo, é uma movimentação nova, é um crescimento novo no seu coração. E esse crescimento tem que surgir como uma esperança de que vai dar certo, vai fluir. Então eu quero isso pra mim, então eu quero vivenciar isso, por mais que eu tenha que lidar com essas dificuldades, eu quero entender o que Deus quer e quero entender pra onde Deus quer me levar. Porque se mudou pra todo mundo, e eu quero vivenciar essa mudança. Então assim, alguém vai ficar chateado com esse comentário, mas eu estou empolgado com o fato de que a gente está podendo mudar. Eu estou muito empolgado. Assim, estamos vivendo dificuldades, mas eu estou feliz que alguma coisa aconteceu e eu acho que Deus está agindo nisso. Então, assim, tem diferença de pensamento, eu estou vivendo diferentes pensamentos e realmente estou ansioso
e querendo tirar, assim, extrair do coração de Deus qual é o que eu tenho que fazer, quais são as minhas atitudes para que eu realmente possa ser um cristão diferente, para que a minha espiritualidade cresça, para que eu possa valorizar o que Deus valoriza e não valorizar o que eu valorizo. Então, é paradoxal, e a gente conversou de vários paradoxos aqui hoje, mas eu realmente acho que a mudança social, mundial que a gente vive, é o start para uma mudança espiritual grandiosa que Deus quer fazer na nossa vida. E nós precisamos abraçar isso. E se você que está ouvindo ainda não percebeu isso, eu peço a Deus que você perceba isso e encare com empolgação também, porque eu acho que Deus vai mudar muito a nossa forma de pensar e vai mudar, logicamente, para melhor. Quando a gente estuda o desenvolvimento humano, a gente tem clareza que passar pelo processo de desenvolvimento humano e se desenvolver não tem como não passar pelo processo doloroso, desafiador. Sabe? Quanto mais você entende que uma crise, um conflito, um desafio é promotor de desenvolvimento humano, você passa por ele com maior suavidade. Sabe? Você ameniza o processo. Então você não vai de encontro, você vai ao encontro, você suaviza. Então nesse sentido, eu compactuo da perspectiva do Rodrigo. Então eu louvei a Deus, por quê? Porque eu entendo que Deus está promovendo reflexões pontuais. E para encerrar, eu quero só lembrar aqui, logo no início saiu no WhatsApp uma figura que tinha a imagem da terra, um desenho, e Deus de um lado e o inimigo do outro. E aí ele falava assim, olha, fechei as igrejas. Aí Deus falou, beleza, mas eu abri uma em cada lar, dentro disso que você está falando. Então é a grande oportunidade da gente viver o cristianismo, porque quando Jesus veio, não era para ter intermediador, né? Nós fomos alçados ao lugar dos sacerdotes. Então hoje a gente tem que prestar um culto racional, buscar perdão diretamente com Ele. E Ele enviou o Espírito Consolador para fazer essa mediação, para nos facilitar quando eu não souber, quando eu não der conta, eu clamar, e Ele vai ser a minha voz. E Ele vai me dando entendimento do que Deus quer que eu entenda. Então, passar por esse processo agora de pandemia é entender que nós temos que aprender e podemos, é uma honra aprender, é uma honra se desenvolver, é uma honra ser a igreja dos últimos tempos. Eu gosto de reunir assim, elementos que fortalecem isso. Você reúne elementos nas questões dos fenômenos da natureza. Você vê elementos nas questões de quando o Apocalipse ele aponta para o cenário do anticristo, nas questões econômicas mundiais. Então, essa crise mundial é palco para quê? Para uma desorganização dos países e para a unificação de uma moeda, para que todo mundo possa estar conversando e se unindo, porque entenderam que o planeta é um quintal só. Então, nesse sentido, isso é palco para o anticristo, sabe? Então, assim, elementos lá no Mar Morto, que nós aprendemos aqui nas aulas, né? Com o Sidney, a época, e a gente vai vendo essas mudanças, e a gente vai montando esse quebra-cabeça. Aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento também lá de Israel. Pronto, o cenário está pronto para esse processo que foi anunciado. Então eu me sinto muito honrada de fazer parte da igreja dos últimos dias e preparo meus filhos para isso. E que eles entendam que passar por, como Pedro falou, passar por sofrimento em nome de Jesus nesse processo é honroso. E sustentar que nós temos fé e que nós não estamos desesperados porque cremos em Jesus é honroso. Então não se desesperar pelo que o mundo se desespera é honroso. É glorificar o nome do Senhor no meu corpo, no meu contexto. Eu ia casar e o casamento não deu certo de acontecer. Senhor, esse sacrifício eu te ofereço. Vou glorificar o seu nome porque eu queria ter feito isso. Senhor, eu queria ter viajado. Eu vou te oferecer esse sacrifício. Então, isso é o culto racional. É pegar a dificuldade e oferecer ao Senhor. Você faça isso aí. Ofereça. Está doendo, Senhor, e eu te ofereço. Senhor, eu te ofereço essa dor e não vou lamentar, não vou murmurar. Eu vou apenas abrir a minha boca e vou glorificar o seu nome. Ali Deus vai habitar. A Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores. No meio de pandemia, todo mundo está desesperado?
Abre a sua boca, louve o Senhor. Ajoelhe-se, louve o Senhor, porque a Bíblia fala que em tudo dai graças. Dai graças nessa pandemia, como o Caio falou aqui agora. Que aprendizado que nós podemos ter diante de uma provocação mundial como essa. Nós podemos melhorar diversos processos sociais por causa dela. Nós vamos avançar nas questões de higiene, de saúde pública por causa dessa provocação. A educação nunca mais será a mesma, graças a Deus, eu sou educadora. Por causa dessa pandemia, o professor estava adiando há muito tempo usar a tecnologia e hoje a educação pode ser realizada à distância, eu acredito nisso. Há espaço para educação à distância, há espaço para educação no coletivo, presencial. Então, só louvemos a Deus por este contexto. Eu diria que a crise, não só essa, mas seja qual for a crise, ela vem sempre desestabilizar aquilo que é passível de ser desestabilizado. E aí eu diria que o mais importante para nós conseguirmos atravessar as crises é entender aquilo que não muda e aquilo que não se desestabiliza. Então, se nós construirmos a casa na rocha, ela, independente da crise, ela não vai ser desestabilizada. Então, nós precisamos realmente entender quem é Deus e aprendermos a nos relacionar com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus é baseado apenas no momento, na experiência, naquilo que nós estamos sentindo, nós vamos estar à mercê desse sentimento. E aí o Deus que nós vamos construir acaba sendo distinto daquele que a Bíblia nos apresenta. Mas se nós aprendermos a buscar nas Escrituras quem Deus realmente é, e a partir das Escrituras não apenas construirmos um conhecimento, mas realmente darmos sentido à nossa vida, darmos sentido à nossa existência, dar sentido à nossa fé a partir daquilo que Deus diz sobre si nas Escrituras, nós iremos construir uma fé sólida que, dependente da crise, vai estar alicerçada na rocha. E aí nós vamos conseguir, mesmo que tenhamos dificuldades e sofrimentos, não nos desestabilizarmos completamente, porque aquilo que nos sustenta está firme. E aí nós podemos olhar para o texto, por exemplo, de Apocalipse e vermos que ele mostra o final de todas as coisas. E se nós cremos que aquilo que Deus disse sobre si é real, nós podemos entender que, independente de qualquer coisa, nós vamos agora ter dificuldades, termos problemas, mas no final de tudo virá algo que nem o pós-crise nem o pós-pandemia vai se comparar. Se nós achamos que, nossa, vai ser maravilhoso quando surgir a vacina e a gente poder sair na rua e se abraçar, vai ser maravilhoso, mas assim, o que Deus diz que está preparado para nós depois vai muito além disso. É essa que tem que ser a nossa esperança. Porque mesmo que tudo esteja completamente um caos, esse caos nos desorganiza, mas não desorganiza Deus. E é nesse Deus que eu vou me amparar. E aí eu vou construir uma fé não simplesmente teórica ou não simplesmente totalmente emotiva, mas que ela realmente possa passar por aquilo que Deus diz sobre si e, a partir disso, dar sentido à minha fé e à minha vivência de fé. Mas isso é tema para uma outra temporada. Please listen carefully. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Episódio sensacional, mais um episódio especial Setembro Amarelo. Eu espero que você tenha crescido mais um pouquinho, assim como nós crescemos aqui, nessa experiência fantástica. E eu já queria agradecer de coração a nossa convidada, mais uma vez conosco, Carla Vicente, que esteve aqui pacientemente. Nós tivemos que fazer toda uma nova configuração para funcionar aqui hoje, demorou um pouco, ela pacientemente esteve aqui conosco. Eu agradeço ela de coração e as portas estão abertas para você, Carla. Eu que agradeço pela honra, né? Eu vou dizer de novo o que eu disse no primeiro episódio. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse trabalho que vocês estão realizando, que Deus possa capacitá-los cada dia mais, dando sabedoria, dando graça, dando unção, saúde física, emocional, intelectual, espiritual e mental. E a saúde espiritual é a comunhão com Deus. Então, quero agradecer a você
que nos ouviu pacientemente. Também oro pela sua vida, que você também seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você seja igreja e que suba quando Jesus vier buscar. Eu tenho essa esperança e quero fortalecer você para que continue esperando, porque o nosso Redentor virá. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em podcastpurosimples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simplescast e no Instagram Podcast Puro Simples, não tem um ezinho no meio, Podcast Puro Simples. Você pode ir, comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar Podcast Puro e Simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não está acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast. Carla, você pode fazer pra gente uma oração? Querido Deus, te adoramos. Pai, obrigada por essa honra de estarmos refletindo aqui, Senhor, com um tema tão importante, num contexto tão importante. Pai, nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é tão amoroso, o Senhor nos dá livre-arbítrio. Tu nos fizeste a tua imagem e semelhança. Eu oro para que todas as pessoas que estão nos ouvindo possam ter esse entendimento, que tem uma genética espiritual dentro delas e que elas possam fortalecer essa genética, porque o Senhor criou cada um de nós para termos um relacionamento íntimo contigo. Dá sabedoria para elas, Pai, dá força, dá unção, dá graça. Pai, eu quero orar para que aquela pessoa que está desorganizada emocionalmente, a presença do Teu Santo Espírito organiza agora em nome de Jesus. Para aquela pessoa que sente ataques mentais nos seus pensamentos, Pai, possa ser liberta agora pelo poder que há no nome de Jesus. Tu és um Deus que cura, Tu és o Deus dos exércitos, Tu és um Deus poderoso, Pai. Então todos que estão ouvindo agora tenham as suas vidas restauradas. Abençoe os casais, os casamentos. Abençoe, Senhor, as famílias, a unidade familiar. Em nome de Jesus, abençoe o desenvolvimento das crianças, dos bebês, protege-as, Pai. Em nome de Jesus, aquelas que foram feridas, as pessoas que estão se sentindo feridas na alma, por qualquer circunstância, Pai, coloca o Teu bálsamo agora, em nome de Jesus. Dá o Teu perdão, que elas sintam o Teu perdão, a Tua graça salvadora, Pai. E eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro que a Tua igreja, Senhor, ela está fortalecida e eu te peço misericórdia. Continua usando de misericórdia para com nós, seres humanos, espalhados sobre a face da terra. Nos ajude a sermos igreja, sermos luz e sal, onde o Senhor nos colocar, onde o Senhor nos enviar, que sejamos luz e sal, que possamos nos alimentar cotidianamente com a Tua palavra, Pai. Não só nos nossos achismos, mas que a gente possa ter os conceitos do reino entranhados dentro de nós e que possamos Te servir, Te adorar em espírito e em verdade. Abençoa esta igreja que está sob a coordenação e direção do pastor Samuel Soares. Abençoe esses jovens, Pai, todos que estão envolvidos direta e indiretamente nesse projeto. E que Tu possas abençoar a cada um que está ouvindo, possas libertar, curar e salvar em nome de Jesus. Obrigada, Senhor.